O Evim de hoje está começando aqui na ESA em Enoteca Decanter, no centro de Florianópolis, para levar vocês para uma viagem pela gastronomia de Florianópolis e também pela gastronomia do bacalhau. Semana Santa chegando, nós temos duas receitinhas bacanas para vocês no programa de hoje. Eu estou aqui com o Eduardo Barroso, da diretoria do Floripa Amanhã, e nós vamos conversar um pouco sobre a inclusão de Florianópolis na Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco no setor gastronomia. Eduardo, prazer. Prazer estar de novo contigo, imagina, né? Sempre um prazer. Eduardo, já tivemos aqui falando da cidade, falamos de La Corunha uma vez, verdade, né? Daquelas coisas, né? Da planejamento de cidades, né? Trabalhou muito tempo nisso e agora está trabalhando nesse projeto para mostrar a culinária de Florianópolis para o mundo. Exatamente. O que é a rede criativa, ou melhor, a rede de cidades criativas da Unesco? Então, em 2004, a Unesco criou essa Rede Mundial de Cidades Criativas com o intuito de aproximar cidades que promoveram seu desenvolvimento em um dos 7 setores que eles classificaram como sendo da economia criativa. Esses setores são arte popular e artesanato, artes digitais ou artes numéricas, aí entra toda a indústria do software, games, cinema, design, gastronomia, literatura e música. Então, as cidades que têm um desses segmentos mais desenvolvidos, ela pode se habilitar a entrar na rede e, com isso, ganhando a certificação do Unesco, passar a fazer parte desse seleto grupo que vai trocar informações, trocar projetos, intercambiar ideias e pessoas, promovendo o desenvolvimento recíproco. Entendi. Essa é a grande ideia da Unesco. Entendi. E quais foram os elementos que deram suporte para Florianópolis se candidatar a essa posição? Então, eles têm uma série de exigências. A primeira delas é que exista uma oferta e uma demanda qualificada, que existam pesquisas na área que se pretende ter a certificação, que tenham capacitação de recursos humanos e, principalmente, projetos de futuro. A certificação não é em função daquilo que a cidade já conquistou, nem o confronto dela com as demais. É o confronto dela com ela mesma, a sua evolução com o tempo, com o passar dos anos e o que ela pretende fazer nos próximos anos. É isso que leva a Unesco, então, a certificar essas cidades. De fato, né? A gente nota que Florianópolis tem uma evolução muito grande na culinária, na gastronomia, dos 10 anos para cá. Né? Exatamente. Um crescimento exponencial e com uma diversidade muito grande, resgatando a culinária tradicional e de raiz, mas também apresentando uma diversificação muito grande em função das demandas que hoje existem na cidade. Uma migração de pessoas de várias partes do Brasil e mesmo do exterior que descobrem que Florianópolis é um excelente lugar para viver. Interessante, né? Porque essa virada, digamos, essa modernização da gastronomia, ou essa evolução, ela coincide muito com a história da ostra, né? Desde o desenvolvimento disso, desse produto. Esse produto acabou, sei lá, parece que atraindo as atenções. Tem alguma coisa a ver? Com certeza, porque a ostra, ela não foi uma geração espontânea, ela é fruto de pesquisas que a Universidade Federal desenvolveu, convênios de cooperação técnica com instituições da França, e hoje Florianópolis é uma das principais produtoras de ostras do país. Se não me engano, 80% da produção nacional vem aqui da nossa costa. Você vai nos restaurantes do Rio e de São Paulo, eles vendem ostras de Santa Catarina, ostras de Florianópolis, então isso já é um insumo que já nos diferencia. Somado ao terroir que nós temos, né? Produtos de maior qualidade, vinhos de altitude, cervejas artesanais, enfim, temos toda uma gama de produtos que dão suporte a essa gastronomia de qualidade. Interessante. E tem outros, né? Tem o mexilhão, tem os peixes de época, tem a tainha, né? Que na verdade é uma coisa que a cidade gosta muito. Né? A botarga, que nasceu aqui no entorno. Exatamente, né? Uma nova incorporação na culinária local. Exatamente, né? Você tem os peixes de época, você tem os peixes aí de temporada, de sazonalidade, portanto é de fato uma culinária bastante rica, né? Exatamente. E a gente estava até falando, vou preparar bacalhau hoje, nós temos um bacalhau aqui da ilha, né? Que é a brótea, né? É verdade que as famílias não têm mais muito a tradição de secar a brótea, se fazia isso quando não tinha geladeira, né? E hoje não se faz muito, mas alguns restaurantes na cidade ainda oferecem, você seca a brótea. É um peixe que está na linha, não é da família, mas pertence ao grupo do bacalhau, né? Uma espécie que se chama bacalhau brasileiro, e se secava, ele tem um sabor mais marcado, inclusive para comer fresco, ele lembra um pouco o bacalhau fresco, e é um peixe que você tem aqui na região que pode ser, inclusive, explorado como um produto cultural, não é verdade? Exatamente. O importante é isso, é que a gente tenha insumos da região que podem ser revitalizados, revigorados, redescobertos, né? Porque tem um valor cultural extraordinário. Entendi, né? Entendi. Bacana. Bom, então vamos fazer o seguinte, antes de ir para o segundo bloco, eu vou começar a preparar, fazer um patezinho de bacalhau aqui, bem português,
usando um pouco de pão, fazendo. E pão é um elemento de ligação, né? O pão ele serve não só para passar manteiga, passar geleia, mas para ligar alimentos, encorpar alimentos. E eu vou usar o pão hoje para mostrar isso, para fazer esse patê. É muito simples, muito gostoso, servir dentro de um pãozinho italiano, pão da Lombardo, pão italiano. Lombardo é uma padaria que está na cidade há mais de 20 anos. Faz o legítimo pão italiano, casquinha grossa, miolo denso, gostoso. Faz uma outra variedade, grande variedade de pães. E eu vou usar exatamente esse pão para poder fazer, servir dentro, para botar um ovo, aquela geminha molinha, estourar um preparo bem gostoso, fácil, quem sabe você possa fazer aí na Semana Santa. Nós vamos para o intervalo, você não sai daí que eu vou cozinhar. No segundo bloco tem mais coisas, mais conversa com o Eduardo e mais uma receita muito interessante e exclusiva para vocês. Vamos cozinhar, né, Eduardo? Vamos embora. Para fazer a panhoquinha de bacalhau com ovo pochê, você vai precisar de 200 gramas de bacalhau demolhado. Você vai precisar de cerca de 50 gramas de torradas, fatias bem finas de pão torrado. Você vai precisar de um pouco da água de cozimento do bacalhau. 3 dentes de alho laminados. Uma cebola picadinha. Cerca de 60 ml de azeite de oliva. Você vai precisar de salsa e cebolinha picadas. E ovos para pochear. Comece fervendo a posta de bacalhau. Retire, tire a pele e as espinhas e desfie. Aqueça parte do azeite numa frigideira. Coloque as lâminas de alho para frigirem. Acrescente as cebolas e deixe frigir junto. Coloque então o bacalhau e vá esfregando na superfície da frigideira para ir desfiando. Deixe refogar por cerca de 5 a 10 minutos. Embeba o pão na água de cozimento do bacalhau. Leve essas torradas embebidas até a frigideira e misture junto com o refogado de bacalhau. Acrescente um pouco mais da água do cozimento do bacalhau e deixe cozinhar por mais cerca de 10 minutos. Acrescente então a salsinha e a cebolinha, mexa e desligue. Regue com o azeite restante. Corte a tampa e retire o miolo das panhoquinhas. Leve-as rapidamente ao forno para dar uma leve torrada. Preencha a cavidade da panhoquinha com um refogado de bacalhau e pão. Ferva a água numa panelinha e coloque um pouco de vinagre. Retire a panelinha do fogo, faça um turbilhão e jogue um ovo. Deixe ali por cerca de 2 minutos e meio para pochear. Retire o ovo e coloque sobre o bacalhau na panhoquinha. Sirva aqui.